Unidade 1. O uso dos verbos. Uma breve introdução. Bem, neste item, precisamos simplesmente entender quando um verbo está na sua forma original, na sua forma básica, ou seja, no infinitivo, e quando ele está no imperativo, uma ordem. Então, vamos dividi-los em duas categorias: verbos no infinitivo e verbos no imperativo. Mas por que isso é tão importante neste início de curso? Simplesmente para que você não cometa erros como dizer, por exemplo, eu preciso vai, no lugar de eu preciso ir. Eu quero come, no lugar de eu quero comer. Para isso, você precisa entender quando o verbo está na sua forma básica, no infinitivo, ou quando ele está no imperativo. Vamos ver então. O verbo trabalhar, por exemplo, trabalhar, está na sua forma original, está no infinitivo. Verbos terminados em ar, de trabalhar, ir, de correr, ir, de sorrir, estão no infinitivo. E o imperativo? Bem, o imperativo, como eu já disse, é uma ordem. Se você fala apenas trabalha, este verbo está no imperativo, uma ordem. Canta é o verbo cantar no imperativo, uma ordem. Mas se eu disser cantar, agora eu tenho este verbo no infinitivo, na sua forma básica, na sua forma original. Então, vamos ver como isto fica em inglês. Vamos aprender, primeiramente, alguns verbos. O verbo trabalhar, to work. O work. Esta é a pronúncia figurada. Work. Então, o verbo to work significa trabalhar. Vamos ver mais um verbo, o verbo to answer. Sua pronúncia figurada é mais ou menos assim. Answer. To answer. Este verbo significa responder. Temos dois verbos até o momento, o verbo to work, trabalhar, e o verbo to answer, responder. Terceiro verbo, to smile. Sua pronúncia figurada é mais ou menos assim. Smile. Smile. E essa palavra, este verbo, significa sorrir. To work, trabalhar, terminado em ar. To answer, responder, terminado em er. To smile, sorrir, terminado em ir. Conforme eu disse anteriormente, verbos terminados em ar, de trabalhar, er, de responder, ir, de sorrir, estão na sua forma básica, na sua forma original, ou seja, no infinitivo. Vamos ver mais 3 exemplos
o verbo to need, need, precisar. O verbo to eat, eat, comer. E um último, o verbo to go. Que significa ir. Estes são, então, os primeiros 6 verbos do nosso curso. Agora você já conhece o verbo trabalhar, to work. O verbo responder, to answer. O verbo sorrir, to smile. O verbo precisar, to need. O verbo comer, to eat. E o verbo ir, to go. Bem, estes verbos estão todos na sua forma básica, na sua forma original, ou seja, no infinitivo. E o imperativo? Vamos ver como fica o imperativo de alguns destes verbos.